8 de dezembro de 2016. Grêmio empata com o Atlético Mineiro e conquista a Copa do Brasil pela 5ª vez. Rogério Ceni é apresentado como técnico do São Paulo e diz não se ver treinando rivais. Homenagem à Chapecoense no Couto Pereira une adversários e emociona. Estádio receberia o 2º jogo da decisão da Sul-Americana. Seleção feminina goleia na estreia de Emily Lima como técnica. E ainda, as notícias de Santos, Corinthians e Palmeiras. E os gols do Mundial de Clubes e da Champions League. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Bem que a gente falou aqui no Gazeta Esportiva. E eu falei também, a Copa do Brasil é do Grêmio. Com o apoio de mais de 55 mil torcedores, o tricolor gaúcho empatou com o Atlético Mineiro em 1-1 e conquistou o título pela 5ª vez. Festa da torcida, festa também de todos os jogadores que após um jejum de 15 anos garantiram à equipe gaúcha um título de expressão nacional. Ao Galo, restou comemorar o golaço do meio-campista Casares, que vai entrar para a história como um dos mais belos gols da equipe mineira. Antes da bola rolar, muita emoção e mais uma série de homenagens às vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense. Gremistas, atleticanos e jornalistas se uniram no centro do gramado e um soldado da Brigada Militar tocou a marcha fúnebre diante de uma arena em silêncio absoluto. O jogo começou e o Galo, precisando do resultado, foi para cima. Júnior Urso levou perigo de cabeça. Lucas Prato e Luan tentaram de longe. Robinho de cabeça também assustou o goleiro Marcelo Groi. A melhor chance do primeiro tempo, porém, foi do Grêmio. Após passe magistral de Douglas, Everton saiu na cara do gol, mas parou no milagre de Vitor. Na segunda etapa, o 0-0 permaneceu até os 43 do segundo tempo, quando o equatoriano Miller Bolanhos, que havia acabado de entrar no jogo, aproveitou a sobra de bola dentro da área e abriu o placar para os donos da casa. 3 minutos mais tarde, o também equatoriano Juan Casares arriscou de trás do meio-campo e marcou um verdadeiro golaço. E ficou nisso, 1-1. Como havia vencido o jogo de ida por 3-1, o Grêmio ficou com o título da Copa do Brasil pela 5ª vez na história. Até nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Nós conquistamos esse título aí com muito trabalho do presidente ao roupeiro, sempre com a força da nossa torcida. Eu fico feliz, acima de tudo, por ter conquistado um título como treinador do Grêmio na Arena. Primeiro título nacional, primeiro título importante. Então, praticamente, nós reinauguramos a nossa Arena hoje mais do que nunca. Claro que a minha vontade é de permanecer no Grêmio. Todo mundo sabe o quanto eu gosto desse clube, mas nunca me passou pela cabeça em pensar em renovar o contrato antes de uma final. Minha cabeça estava totalmente voltada para a final, foi o que aconteceu. E agora o Dr. Praz começa a conversar novamente com o Gerson e esperamos que ele chegue num acordo. Eu sei que a partir de amanhã estarei de chinelo, de short, PT saudações, antes mesmo de pedir uma saidinha mais rápida para o Dr. Praz e para o presidente. Acredito que eles vão me dar essa folga aí, porque estou precisando. Domingo tem jogo, né? Eu acho engraçado, o Cuca lá liberou 10, 12, 15 e está tudo certo. Tem jogo domingo, a gente sabe. Estou brincando, doutor Praz, mas eu vou viajar mesmo amanhã. Tem jogo domingo contra o Botafogo, a gente sabe. Não se preocupe que nós vamos ter um time para colocar em campo. Que figura.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom ver o Grêmio campeão. Eu vou dizer uma coisa, principalmente por causa desse hino. Eu ouso dizer que é o hino mais bonito já composto no futebol brasileiro. Acho lindo. Do nosso querido Lupicínio Rodrigues, que escreveu esse hino. Maravilhoso. Sabe o fica som, aqui, DJ? Fica aqui na mente e tal. E mereceu também o Grêmio por tudo que fez na Copa do Brasil. Né? Ele foi bem nas fases cruciais do torneio, vencendo fora de casa, vencendo com contundência, tanto que o título não foi conquistado necessariamente ontem. Ontem ele foi confirmado, mas a conquista mesmo, a façanha, já foi em Belo Horizonte, enquanto o Grêmio fez 3-1. E poderia até ter feito mais se tivesse transformado em gols o domínio que teve no primeiro tempo da partida. Ontem teve como estratégia jogar um pouco mais recuado, esperando o Atlético Mineiro, tentando armar os contra-ataques. Nos contra-ataques teve até alguma chance no primeiro tempo, mas no segundo tempo o gol saiu. Agora, tão bela quanto a conquista gremista, há de se dizer que foi esse gol aí do Caçares, que foi o famoso gol que todo mundo gosta de dizer, né? O gol que Pelé não marcou, por causa da Copa de 70 que ele arriscou contra o Uruguai, se não me falha a memória, né? E acabou errando o alvo. O Casares ontem não, foi feliz demais, fez um golaço, até para manter a dignidade do Atlético, mas o título, a festa do Grêmio, não tinha como tirar. Mestre Alberto Helena. Esse gol aí que o Pelé não fez na Copa de 70, Pelé fez uma opção de vez, viu? Fora da Copa. E das câmeras, né, que gravaram e tal, porque naquele tempo, inclusive, nem tinha gravação. Mas você lembrou o Lupicínio Rodrigues? Você sabe que ele fez esse hino, Até a Pé Nós Iremos, o Grêmio estiver, porque houve um dia de jogo do Grêmio, lá em Porto Alegre, isso era as Priscas, houve lá uma greve de bonde, então isso deu o mote para ele fazer o hino. Agora, se me permite, os hinos do Lamartine Babo para os clubes do Rio são absolutamente insuperáveis. Você acha mais bonitos que esse? Muito mais. Esses são insuperáveis. Apesar de que um deles é plágio. Sabia disso? Plágio? O do América. O do América? Do amor dele. Olha. O time dele. Que era o seguinte. Ele fez o hino e não se apercebeu que estava no inconsciente dele os primeiros compassos, né? Que vinha de um filme da Judy Garland, mocinha, menina ainda, mocinha, adolescente, né? Que era sobre a garotada, o colegial americano e tal, que fazia cantos para os times de beisebol lá da escola deles e ficou na cabeça dele e depois ele achou que fosse dele. Depois ele percebeu que tinha sido. Agora, a festa foi belíssima, o Grêmio mereceu para burro o título, é mais time do que o Atlético tem mais jogadores. Individualidades, né? Mas o nosso querido Renato Gaúcho, que diz que quem sabe jogar, quem conhece futebol, é que nem andar de bicicleta. Não esquece. Não esquece, não precisa. Agora, quem não sabe que precisa estudar, precisa ir lá para a Europa, não sei o que. Então. É um discurso engraçado, divertido, mas altamente retrógrado. Não é? Claro, até porque é só ver quantos títulos ele tem como treinador. Mesmo porque esse time com o qual ele foi campeão, esse time foi montado, estilo de jogo, jogadores, tudo pelo Roger Machado, que é essencialmente um rapaz que estuda muito futebol. Isso. E que também jogou foi um jogador de nível, tudo mais, quer dizer, não é o universitário que desceu de balão no meio do campo, não foi isso. Ainda a propósito desse assunto, que até é tema da enquete, né? Eu me lembro de um professor na faculdade, Jacques Vigneron, que dizia, a minha Sorbonne é a vida. Né? Quer dizer, a experiência conta muito, mas estudar e se reciclar é fundamental para que você possa evoluir, claro, né? Como acontece com todo ser humano, ou melhor,
deve acontecer. Não, estudar, gente, é fundamental, não é? Mas então vamos falar da nossa enquete primeiro. Depois do jogo, como os meninos já adiantaram aqui, o técnico campeão Renato Gaúcho, para nossa audiência rotativa, deu uma resposta bem polêmica na entrevista coletiva. Ele lembrou que quando chegou ao Grêmio, teve a contratação criticada porque tinha ficado um bom tempo desempregado curtindo as praias do Rio de Janeiro. O Renato disse: quem precisa estuda, tem que ir para a Europa. Quem não precisa pode tirar férias na praia sem problema nenhum. Pois é isso, nós queremos saber e queremos que vocês discorram sobre o assunto, os mestres aqui já falaram sobre isso. Vocês concordam com essa afirmação do treinador? Sim ou não? Eu acho que não, acho que a gente sempre tem que estudar, sempre tem que se aprimorar, a gente sempre tem, aliás, no mundo de hoje, a gente sempre tem que estar se atualizando, se reciclando, né? Conhecendo novas coisas. No mundo de ontem, no mundo de sempre. De sempre. Alberto Helena Júnior sempre escrevia em jornais, né? Aquelas colunas maravilhosas. Depois era diretor aqui na televisão também. Agora, arrasa na internet, com o blog. O Celso Cardoso também. Viu, Celso? Né? Fazia reportagem, comenta, também está na internet. Então, várias mídias. Todo mundo sempre se reciclando. E é simples. Quantos títulos tem o Renato Gaúcho? 1. Não, tem outro que ele conquistou como técnico. Fluminense. Fluminense. 2. Né? E bateu na porta numa Libertadores da América quando foi derrotado pela LDU. 2,5. Quer dizer, talvez se ele tivesse estudado tá aumentando, mais... Celso, para talvez se ele tivesse estudado... Não, e-mail não conta. Né? Mas chegou. Talvez se ele tivesse estudado mais, talvez ele seria como um Tite na seleção brasileira. Né? Mas Renato Gaúcho é Renato Gaúcho. Mas ele não é melhor que Cristiano Ronaldo, Alberto Helena Júnior? Ele disse que jogou mais, não é, Celso? O que ele falou? Jogar a bola é outra coisa. Ele jogou muita. Ele jogou muita bola. Olha, mais que o Cristiano? Fica difícil dizer isso. O Cristiano Ronaldo está num super time. É uma máquina também, né? Estava num outro também, super time, que era o Manchester United. Agora o Renato era do diabo, viu? Ele... Não sei não. E depois são épocas diferentes. Difícil fazer essa comparação, embora os dois tenham o mesmo estilo, jogam da mesma maneira. E os dois bonitos. Então. 2 bonitos jogadores. Isso fica por sua conta. Também agora tem que estudar, viu, meninada? Sempre. Tem que estudar. Esse país está na draga que está porque é um país ignorante. Precisa estudar, precisa aprender. E precisa que as nossas autoridades não capem o conhecimento em nome da economia de dinheiro aí, viu? Não é diminuindo hora de estudo, não é tirando matéria, transformando em optativa, principalmente filosofia, que é uma matéria que ensina a pensar. E o povo que não pensa está ferrado, meu. Sabedoria e conhecimento é a única coisa que ninguém nunca tira de você. E começar a trabalhar cedo também, com 16 anos, para poder aposentar com 65. Nossa, olha, gente, eu me ferrei nessa daí, hein? Né? Já não passou então, ainda. Se começar a trabalhar com 16, talvez chegue aos 65 com a capacidade de se aposentar com teto. Não, eles querem que a pessoa morra antes de se aposentar, né? Não vai ter emprego para todo mundo. Que absurdo. Bom, enfim... Ontem teria acontecido também o segundo jogo da decisão da Copa Sul-Americana, em que a Chapecoense receberia o Atlético Nacional no Couto Pereira, em Curitiba. Sem bola rolando, o público paranaense lotou o estádio e deu um espetáculo. Foi uma linda festa que uniu as torcidas dos 3 principais clubes do Paraná: Coritiba, Atlético Paranaense e Paraná Clube. Foi assim que os torcedores paranaenses prestaram homenagens à Chapecoense. Assim como os colombianos fizeram na semana passada no Atanásio Girardot, quase 30 mil pessoas lotaram o Couto Pereira, em mais uma demonstração de solidariedade ao time de Santa Catarina. Um lindo bandeirão foi esticado na arquibancada com a camisa do Coritiba, porém com o símbolo da Chape no peito. O estádio na capital paranaense seria o palco da decisão da Copa Sul-Americana, e exatamente no horário em que a partida começaria, um apito inicial simbólico foi protagonizado por crianças no centro do gramado. Na sequência, as luzes do estádio se apagaram e o show dos torcedores ficou ainda mais lindo. Acompanhe, que festa linda, né?
parabéns para vocês aí do Paraná, ô terra maravilhosa. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook, a nossa página é facebook.com/Gazeta Esportiva. Você também pode rever os programas no site da TV Gazeta e tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV. É o seguinte, Léo, do Manchester, do Paris, final de várzea da Copa Liga Gol hoje. Léo, você que é amigo do Alexandre Silvestre, bom jogo, arrasa lá o pessoal do Manchester, do Paris. O pessoal todo vai estar assistindo o Gazeta Esportiva lá no campo antes da final, então eu tô com vocês. Tragam esse título para mim, pessoal do Manchester, do Paris. Gosto muito da igreja aí do Paris, já fui muito ali. Agora é para valer. Finalmente, Rogério Ceni foi oficialmente apresentado como novo técnico do São Paulo. O mito tricolor assinou um contrato de 2 temporadas e ele trouxe com ele 2 auxiliares técnicos, o inglês Michael Beale, que vinha trabalhando no Liverpool, e o francês Charles Humbert. É isso? Humbert? Alberto Charles Beale. Hã? Beale. Bom, enfim, que na última Copa do Mundo estava na seleção de Camarões e também teve um trabalho realizado na seleção brasileira na Copa América. Vamos ver tudo isso com o Osmar Garrafa. Para a torcida tricolor, ele é um mito. E o que não faltam são números para comprovar essa tese. Em quase 26 anos de clube, Rogério disputou 1.237 partidas com a camisa tricolor. Ou seja, 23,06% de todos os jogos da história do São Paulo. Esse goleiro, acreditem, marcou 131 gols, sendo o 5º maior artilheiro da história do São Paulo. Títulos foram 18, entre eles 2 mundiais, 2 Libertadores e 3 brasileiros. Rogério Ceni está de volta, agora para ser protagonista de uma história diferente, a de técnico do São Paulo Futebol Clube. Eu vejo o São Paulo sim como um grande desafio, numa situação completamente diferente, onde eu tive a minha carreira completa, do começo ao fim, de categoria de base a capitão, ao último ano da minha carreira. Passei por todas as situações de glórias, títulos, derrotas e dificuldades. E meu pai sempre dizia que na vida só erra quem decide. E não espero ser aqui julgado como atleta, e sim como treinador de agora em diante. Tenho essa consciência, espero que seja julgado dessa maneira. Eu tive o 2º semestre praticamente fora. O 1º semestre, os primeiros meses eu aproveitei para descansar, assisti muito mais, acompanhar a Libertadores e os jogos do São Paulo, no Morumbi em especial. Eu fui para a Inglaterra durante algumas oportunidades, passei vários dias, com aproximadamente 120, 128 horas de curso na Inglaterra, fazendo um curso pela FA, pela Federação Inglesa, e para aprimorar o inglês, primeiramente, e segundo, pelo aprendizado que o curso oferece. Mas apareceu esse convite, essa oportunidade, e eu acho que, como eu conversei com o croata Slaven Bilic, treinador do West Ham, e ele, numa das conversas que eu tive com ele, ele falou para mim que a vida, às vezes a gente espera uma oportunidade, idealiza uma oportunidade perfeita na vida da gente, e ela é tão perfeita que ela nunca acontece. Então eu resolvi interromper os estudos nesse momento e seguir o meu coração. Com relação ao Michael, foi uma pessoa que eu já tinha uma indicação da qualidade dele como profissional, e eu pude, num dos 2 dias que eu fiquei em Liverpool, conhecer a Academy, que é onde são formados os jogadores da Sub-7 até Sub-23. E o Michael ocupava o posto de treinador da Sub-23. É um treinador pronto, é uma pessoa pronta para lidar com garotos e com profissionais do mais alto nível. Com relação ao Charles, que alguns de vocês que cobriram eventos de Copa do Mundo, ele trabalhou junto com a seleção brasileira na Copa América, na Copa do Mundo ele trabalhou junto com a seleção de Camarões nessa Copa. Eu o conheci na Copa América, ele me acompanhou na Inglaterra durante todo o meu período de curso. Uma sombra do Michael dentro do campo para interagir na comunicação, porque o Michael é uma pessoa muito competente para treinar setores do campo.
Então nós vamos fazer trabalhos setorizados de defesa, ataque, meio campo. Sobre o sistema de jogo, eu dependo muito das peças que eu tenha disponíveis. Mas eu não descarto a opção de jogar com uma linha de 3 defensiva, não é uma opção descartada. Concordo com você, já foi um sucesso, já se considerou obsoleto e já volta-se a pensar de uma maneira assim. Basta que você tenha os jogadores necessários para jogar nesse esquema de jogo. Mas sempre a minha intenção é jogar em direção ao gol. É jogar num sistema ofensivo, um sistema mais alto possível, de pressão, mas com algum ajuste para um jogo ou outro e reiterando, tendo as peças para que eu possa fazer esse esquema. Caso contrário, eu me adapto àquilo que eu tenho como atletas no São Paulo. Depois de quase 50 minutos de entrevista coletiva, enfim chegou minha vez de perguntar. Mas perguntar o que para o Rogério, depois desse longo papo dele com meus colegas jornalistas? Então, tentei representar o torcedor e mandei uma pergunta que poderia ter vindo daqui, da arquibancada tricolor. Se um dia você recebe uma proposta de um dos rivais do São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, o técnico Rogério Ceni, ele ouve essa proposta, vê se é interessante e deixa aberta a possibilidade de aceitar, ou Rogério Ceni, pela história que ele tem no São Paulo Futebol Clube, o técnico Rogério Ceni jamais vai dirigir um rival. Eu não consigo me ver como treinador de um desses times, mas com o maior respeito que eu tenho pelos rivais que fizeram com que a minha história fosse construída, com que a história de cada um deles fosse construída. Mas acho uma relação que dificilmente vai acontecer. Acho muito difícil um presidente de outro clube querer me contratar, por exemplo, para treinar o Corinthians ou o Palmeiras. Acho que seja tão difícil, não. Vai depender muito da competência dele como treinador, né? A gente tem tantos exemplos aí de nomes que brilharam, Marcelo Oliveira, Cruzeiro, Atlético Mineiro, ou mesmo jogador, Mário Sérgio jogou no Grêmio, jogou no Internacional, tudo vai depender muito da competência dele. Se ele vier a ser um técnico de ponta, tiver, por exemplo, a credibilidade como treinador, como um Tite, sei lá, como para citar um Guardiola, já que ele está pensando em nomes internacionais, eu não vejo nenhum problema. É uma questão do profissionalismo. Tá? Agora, não sei o que pensa você, mestre, desconfio. É uma aposta do Rogério, ainda me soa precipitada. Acho que ele poderia ter estudado mais, uma questão só de confiança mesmo no trabalho. O que ele foi como jogador é indiscutível. Ponto. A gente falava sobre isso agora há pouco, sobre o Renato Gaúcho. Né? O que ele foi como jogador é indiscutível. Como treinador, sei lá, vamos descobrir agora. E talvez, já que ele é tão cuidadoso com a formação, fez lá 128 horas, se me falar a memória, de horas de... Poxa vida, eu conversava com o Dorival Júnior nos bastidores do Troféu Mesa Redonda. Para a formação na Inglaterra, fala-se em 2.000 horas. 2.000 horas de estudo. Quer dizer, é muito tempo. Então, claro, pintou a oportunidade agora. É um risco. Ainda mais levando em consideração a maneira como os dirigentes tratam os treinadores. É diferente de um Arsène Wenger que está lá há mais de 2 décadas, o Ferguson que ficou mais de 2 décadas no Manchester United e tal. Aqui, se as coisas não acontecerem, provavelmente o Rogério Ceni cai no Campeonato Paulista. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sabe, eu tô para ver aqui algum time grande. A gente já viu outros projetos que foram longevos e deram tempo para um treinador. Mas time grande que realmente aposte numa filosofia, que dê o respaldo, faça chuva ou faça sol, na vitória ou na derrota. E derrotas na formação de um time, elas são naturais, são, sabe, esperadas até. Então, não é nem pelo Rogério, é pela falta de respaldo. Eu vou aguardar para ver se ele vai ter o respaldo necessário para poder desempenhar o trabalho. Num primeiro momento, me parece muito promissor. As ideias, a iniciativa, tirando a questão tática de 3 zagueiros, que a gente pode até questionar isso, mas pode funcionar também, mas trouxe gente de fora, está sendo respaldado. Agora, uma coisa é chegar o técnico a dirigir o Barcelona com tudo que tem em mãos. Outra coisa é o São Paulo, que vai ter que ser formado. O Rogério, ele mesmo queria, ele disse isso na resposta, que ele queria continuar os estudos e tal, desenvolver mais.
O Zidane, por exemplo, ele podia ter obtido a licença para ser treinador quando ele dirigia o Real B. Ele podia ter obtido em 6 meses. Ele preferiu fazer um outro curso de 2 anos. Não é à toa que o cara está aí entre os 3 técnicos para ser escolhido o melhor do mundo, né? Mas o Rogério queria ampliar esse conhecimento, mas, como ele disse, é uma proposta daquelas que pode nunca mais vir, sabe? Embora a gente saiba que ela viria, ele sempre estaria lá. Sim. Mas, no fim, no fundo, é aquela coisa, aquele ímpeto, né, do cara que tem com um traço de caráter ser um vencedor, um competidor e tal. Então ele não resiste a um desafio desse. Se vai dar certo, se não vai, só o tempo dirá. Sobretudo que o São Paulo transformou, fosse aquele velho São Paulo, seria ótimo, não teria problema. Era em águas mansas que ele navegaria, mas nesse São Paulo aí, não sei. Enfim, o importante é o seguinte: quando ele traz esses rapazes, o francês e o inglês, principalmente o inglês, parece que escreveu 9 livros sobre metodologia de treinamento e tal. Isso realmente é uma coisa importante. E negócio com o técnico, jogar com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, isso é coisa para esses meninos que estão aí anotando o número de telefone como se fosse tática de futebol. O futebol não é pebolim. Todo mundo se movimenta. Claro. Basicamente, o que você tem é que jogar compactamente, jogar das 3 linhas próximas, seja mais atrás, seja no meio, seja mais à frente. Né? Isso aí depende do treinador e da característica dos jogadores. Esse negócio de que é 3 zagueiros, parece que inventaram que agora voltou 3 zagueiros com o Chelsea que está lá, que ganhou. Meu Deus do céu, e não é nem 3 zagueiros, é um lateral, que é umas piliquetas, que joga mais recuado com os 2 zagueiros. O Zagallo fez 70, o Everaldo era um lateral que jogava fechado, recuado, com o Piazza e o Brito. Então era 3 zagueiros, não eram 3 zagueiros. Mas eles têm que inventar uma coisa para fazer graça. Agora, metodologia sim, de treinamento sim. E isso precisa evoluir. Porque o futebol, na verdade, o que ele evoluiu não foi taticamente. O futebol evoluiu medicina esportiva, fisioterapia, fisiologia, nutricionismo, tudo que trata do corpo. Mais equipamentos, calção, chuteira, bola, as camisas camisa, os gramados muito melhores do que eram antigamente. Tapetes, verdadeiros tapetes. Nisso é que o futebol evoluiu. Taticamente, o esquema de jogo, ele é mais ou menos o mesmo sempre. Que basicamente é isso que eu acabei de dizer, que é o time jogar compacto, ou marcando um pouco mais atrás ou marcando mais à frente. Essa é a única diferença mais. Mas evoluiu na metodologia de treinamento. Sim. Especialmente na Inglaterra, que é um trabalho muito bem feito. Então isso é bom, trazer um cara que conhece isso bem e tal, para implantar nos treinos do São Paulo. Do São Paulo. Assim como o outro rapaz que eu falei. O Michael Beale é o inglês e o Charles Humbert, o francês. Humbert. Bom, o Rogério está se cercando aí de pessoas que são aparentemente bastante competentes, então isso já é um passo muito importante nessa etapa. E essa história da metodologia de fora para treinamento, isso eu acho legal, porque eu acho que existe um atraso muito grande aqui no Brasil. Isso não se discute. Nos treinos daqui, né? Bom, nos treinos da seleção brasileira que a gente acompanha em Teresópolis naquela vez, era uma brincadeira, né, gente? Bom, até o time da Gazeta aqui, treinado pelo Celso Cardoso, treinava muito mais. Bom, agora a gente vai falar, vamos dar para vocês aí de casa mais um aperitivo do Troféu Mesa Redonda. A gravação aconteceu na última terça-feira e vai ao ar no dia 18 de dezembro. Anote na sua agenda para você não perder. Com boas campanhas no segundo turno, os rivais Flamengo e Botafogo fizeram bonito no Brasileirão e marcaram presença no troféu.
onde o Flamengo pecou na hora de encostar no Palmeiras e ainda pode brigar pelo esse vice-campeonato, mas onde o Flamengo pecou de não conseguir chegar no Palmeiras? Olha, quando a gente voltou para o Maracanã, que era o momento que a gente mais esperava, infelizmente a gente não conseguiu fazer os pontos e infelizmente foi nesse momento que aconteceu que não conseguimos disputar o título até o final. Mas eu acho que o ano do Flamengo foi um ano muito bom, feliz pelo todo o trabalho que fizemos, mas agora ainda falta mais um jogo, ainda está esse segundo e terceiro lugar em aberto, vamos brigar para ficar como vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Acho que foram vários fatores, né? Vale lembrar que a gente teve um início de ano ruim e a gente se recuperou no segundo semestre, né? Então a gente não pode ficar se lamentando, e sim ver as coisas boas que a gente fez no ano. Felizmente não conseguimos o título, mas a gente está com uma base formada, está com um jeito de jogar já pronto. Então ano que vem a gente espera conquistar grandes coisas. Como é que você enxerga o ano de 2017? Pretende permanecer no Botafogo? É um ano que o Botafogo almeja coisas maiores? A gente espera consolidar logo a Libertadores, para que a gente possa almejar coisas grandes, né? Minha pretensão é ficar por muito tempo, estou muito feliz, então é dar continuidade ao trabalho. O Corinthians não teve um ano muito bom, mas nem por isso os corintianos deixaram de participar da festa. O repórter Felipe Sboril conversou com o lateral Fagner. Fagner, como é que você avalia esse ano de 2016? Um ano de muita felicidade, né? Conseguir alcançar a seleção brasileira, que é o sonho de todo atleta. Fico muito feliz com tudo que aconteceu. E já pelo lado do Corinthians, a gente sabe que foi um ano difícil, um ano de reconstrução, né? E a gente espera que em 2017 seja um ano muito melhor do que foi 2016. Você acha que o Oswaldo pegou uma bucha tremenda, pegando o time no final do campeonato, tendo que acertar o time para 2017 e ainda com uma pressão enorme na torcida? A vida é feita de desafios, né? Ele encarou esse desafio, a gente está pronto para ajudar ele, a gente quer também que o ano se resolva bem para nós, né? Com uma vaga que seja na pré-Libertadores, mas que acabe de uma maneira positiva, né? E o que nós jogadores pudermos fazer para ajudar ele e ajudar o clube, a gente vai estar à disposição. A seleção feminina fez ontem na Arena da Amazônia, em Manaus, o primeiro jogo sob o comando da treinadora Emily Lima. E a primeira impressão não poderia ser melhor. Na estreia de Emily no comando técnico da seleção brasileira feminina, o time tupiniquim goleou a Costa Rica por 6-0 em partida válida pelo Torneio Internacional de Manaus. O jogo foi realizado na Arena Amazônia e os gols marcados por Andressinha, Tamires, Gabi Zanotti 2 vezes e Beatriz também 2 vezes. O Brasil não conta nessa competição com Marta e Cristiane, e esse deve ser o último torneio da veterana Formiga antes da aposentadoria. A equipe canarinho volta a campo no domingo contra a Rússia. O UEFA Champions League, ontem aconteceram as últimas partidas da fase de grupos da competição, que agora só terá bola rolando em 2017, já nas oitavas de final. Veja como foram os jogos que definiram os últimos classificados para o mata-mata. Apesar do nível técnico não ser nem 20% do que é uma Liga dos Campeões da Europa, eu gosto muito do Mundial de Clubes da FIFA. Acho que é um torneio bacana, legal, por reunir todos os representantes dos continentes. E não costumo aqui manifestar torcida por ninguém, acho que o jornalista tem que manter distanciamento crítico, mas eu vou confessar que eu sou Atlético Nacional desde criancinha. Todo mundo. O Atlético Nacional arrebatou, ganhou meu coração, ganhou minha torcida. E, pra sempre. Olha, vou fazer questão de comprar camisa e torcer para esse time no Mundial de Clubes. Boa ideia. Merece, né? Todo mundo. Claro que se encarar o Real Madrid numa final não vai ser tarefa fácil, mas... A nossa torcida vai ter, né? A torcida vai ter. Classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Santos segue se preparando para a despedida na temporada domingo contra o América Mineiro, num jogo que pode garantir ao Alvinegro o vice-campeonato brasileiro. E o repórter Fernando Gavini esteve no CT Repelé acompanhando o treino do Peixe. 2016 está chegando ao fim. Hora de contabilizar quais as metas propostas no começo do ano que foram cumpridas. Feliz pelo ano, sim, com o título, né, e levando o Santos aí a Libertadores novamente. Esse ano a gente foi a equipe que mais venceu,
a equipe que mais levou jogadores às seleções, né? Tanto a principal e a seleção olímpica. Mas ainda falta um jogo para a temporada acabar de vez. Vale a briga pelo vice-campeonato. O Santos precisa vencer o rebaixado América Mineiro e precisa de um tropeço do Flamengo contra o Atlético Paranaense para ficar em segundo. Tem uma premiação maior com o segundo colocado, né, do que o terceiro, né, e acho que a motivação vem aí sim, né, já que não temos mais possibilidade de título, o América já está rebaixado, então, e terminar o campeonato, né. O colombiano Jonathan Copete também tem muito o que comemorar pelo que aconteceu com ele na temporada. Pelo Atlético Nacional, fez parte da campanha da conquista da Libertadores, apesar de ter jogado só até as quartas de final para se transferir para o Santos. O bom desempenho lhe rendeu no final do ano a convocação para a seleção colombiana. Um ano espetacular, onde trabalhamos muito bem, fizemos boas coisas e agora acreditamos no último jogo, tem que ganhar um jogo mais que importante. Para completar, apesar da tristeza, a atitude dos colombianos depois do trágico acidente com o avião da Chapecoense deixou Copete orgulhoso. Muita gente aqui no Brasil se surpreendeu com a solidariedade do povo de Medellín. Mas para o atacante santista, não foi nenhuma novidade. A Colômbia foi golpeada muito antes por a droga, mas a Colômbia é mais que a droga. A Colômbia são pessoas muito boas, pessoas que gostam de outras pessoas, assim que esperemos que o colombiano siga mostrando esta humildade ao seu mundo. É muito raso, né? Você rotular um povo por uma situação como o tráfico de drogas, achar que a Colômbia realmente é um país desprezível, porque lá existia os cartéis famosos de Medellín e tudo mais. Tivemos esse exemplo de postura, de gentileza, de elevação do povo colombiano elevado ao mais alto grau. Sobre o Santos, a gente avalia muito, né, a fase final, os jogos decisivos, e claro, muitas pessoas se esquecem que o campeonato tem 38 rodadas. Então, o Santos teve uma chegada muito boa, foi empatar com o Flamengo depois e com o Cruzeiro, mas vinha uma sequência de vitórias muito grande. Mas se a gente voltar lá atrás, a CBF prejudicou muito o Santos. Tirando os jogadores em pleno campeonato para a seleção olímpica, para a seleção principal. O Santos, eu diria, foi o time mais prejudicado na temporada pela CBF, que não respeita o calendário data FIFA. E aí? Põe na conta de quem? A diferença não é tão grande assim. Talvez se tivesse com força máxima durante todo o campeonato, tudo bem que o Palmeiras também perdeu o Gabriel Jesus por muito tempo, sim, mas o Santos poderia, né, ter maiores possibilidades de título. Sobretudo porque o Santos é notoriamente um time que promove muitos jogadores. Claro. Então essa garotada toda que vai para sub-20, sub-18 e tal, já era titular do Santos. E por falar nisso, eu tenho ouvido por aí que o Gabigol está há uma possibilidade muito grande do Gabigol voltar para o Santos. Eu achava que não era ainda o momento dele ter saído. Desconfio que os treinadores lá são essas coisas da Inter, porque eu vejo a Inter jogar e o Gabigol joga mais do que aqueles caras que estão lá. Agora, acho que não seria uma boa para ele voltar. Ele tem que, mais ou menos agora, a partir de agora, criar crosta. Você correr lá e vai pro... Parece que o Málaga estaria interessado. Vai pro Málaga, baixa a bola, ser mais humilde. Não é questão de medalha, é questão de aprender, de jogar. Claro. Sabe, de ter espaço para poder jogar, que vai melhorar. Né? O exemplo do Felipe Coutinho. Claro. O Felipe Coutinho comeu o pão que o diabo amassou lá na Europa. Ele rodou de time em time, já todo mundo já dava o cara como perdido pro futebol. Foi uma daquelas promessas que não aconteceu e olha aí, nós estamos vendo. Não pode desistir, né? Tem que... Mas quando eu digo talvez vocês me questionem, discordem, mas tem alguns jogadores que eles são bons, eles estão predispostos a aprender. O Gabriel, pelo pouco contato e pude observar, às vezes eu tenho a sensação de que ele se acha mais do que realmente é.
Então, nesse sentido de baixar a bola um pouquinho, de repente trabalhar num clube menor, insistir, talvez, por exemplo, deixar a Inter para ir para o Málaga, por exemplo, é como se ele tivesse sido rebaixado, então volta para o Santos na condição de ídolo. Então, talvez perceber que é um momento de se adaptar, de crescer profissionalmente, fazer um nome num clube menor para voltar por cima no clube grande. É nesse sentido que eu coloco. Eu não sei, mas depois ele vai para o Málaga e desaparece. Não desaparece, não. Sei lá. Vai ter mais visibilidade do que atuando no Campeonato Brasileiro. Porque não pode ficar sem jogar. Ou vir para o Brasil de volta é um retrocesso. Exatamente. É um super retrocesso, ou não? Não, fracasso. É um super retrocesso, mas é um retrocesso no projeto que ele devia ter para a Europa. Bom. É melhor ele estar jogando num time médio ou baixo na Europa, sendo visto pelos treinadores. Tá mais perto, né? Claro, do que vir jogar aqui, ninguém vê. Na Europa, ninguém vê jogo no Brasil, gente. Presta atenção, então, olha a dica aqui que eles estão dando. E quero dar um outro exemplo. Eu também pensava diferente. E quero dar um outro exemplo, um jogador que brilha hoje, o William, que hoje está no Chelsea, na seleção. Ele teve dificuldades no Shakhtar, ficou no banco uma temporada inteira e quase fez a bobagem de voltar. Chegou até a negociar com o São Paulo para voltar, segurou a onda, foi parar no Chelsea, na seleção brasileira e hoje, sabe, às vezes tem um pouquinho, tem adaptação, tem um monte de coisa para aprender. Eu acho que a fase mais difícil realmente é a da adaptação. E o Gabriel Jesus vai passar por essa fase, porque nem inglês ele fala ainda. Já devia ter estudado inglês. No começo do programa a gente estava falando disso. Já começa aí nas férias, Gabriel Jesus, faz aula particular todo dia. Dinheiro para pagar um professor não falta, né? Todo dia aula particular. A mãe do Gabriel Jesus que nos assiste, chama um professor aí todo dia que já dá uma adiantada. Passando por um momento bem diferente, se comparado ao do Santos, Corinthians tem um confronto decisivo contra o Cruzeiro num jogo que pode garantir ao Timão vaga na Libertadores. Cheio de altos e baixos para o Corinthians. O Rodriguinho, que iniciou o ano como reserva e está terminando com o status de um dos jogadores mais importantes do elenco, sabe disso. Realmente um ano difícil, complicado, né? Muitas mudanças, altos e baixos, né? Não era o que a gente queria, óbvio. A gente queria estar numa situação bem melhor. E no último jogo do Brasileirão, duelo com os mineiros. Corinthians e Cruzeiro tiveram 3 encontros no ano até o momento. No primeiro turno, empate por 1-1 no Pacaembu. Na Copa do Brasil, vitória corintiana por 2-1 na Arena. E no jogo de volta no Mineirão, a Raposa goleou 4-1. Uma derrota que ficou engasgada. A gente ficou triste de ter saído para eles na Copa do Brasil, né? Era um campeonato que a gente via como uma boa opção para a gente conseguir o título. Isso aí ficou realmente meio engasgado, porque foi um jogo que a equipe falhou muito, principalmente defensivamente, né? A gente tomamos vários gols que a gente não é acostumado. Isso que ficou um sentimento ruim, porque a gente foi abaixo do que a gente está acostumado. Atlético Paranaense, Botafogo e Corinthians brigam por 2 vagas para a disputa da pré-Libertadores no ano que vem. Não disputar esta competição seria um prejuízo na avaliação dos jogadores. Seria uma situação muito ruim a gente ficar fora, né? Tanto para a torcida que está acostumada e gosta muito da Libertadores, né? Para nós jogadores, para o próximo ano, para a diretoria, vai ser ruim para todo mundo. Então, não pode passar isso pela nossa cabeça, porque isso pode nos desviar um pouco e nos deixar muito apreensivos no jogo. A gente não pode se abalar por isso, temos que estar confiantes que vai dar tudo certo. Com vários campeões de folga, o Palmeiras segue treinando só para cumprir tabela na última rodada do Brasileirão. Alexandre Silvestre acompanhou os trabalhos na tarde de hoje. 14 jogadores de férias. Para o último jogo do ano, com Cuca no comando, domingo contra o Vitória em Salvador, o time que fez hoje coletivo diante do Palmeiras Sub-17 teve Gabriel improvisado na lateral direita, Mina e Thiago Martins na zaga, Fabrício na esquerda, Thiago Santos, Tietê e Cleiton Xavier no meio, Eric, Leandro Pereira e Alexandro no ataque. E Jailson no gol. No gol e na coletiva do dia, o goleirão está feliz da vida por todos os motivos do mundo e mais um. Acabei de renovar no vestiário ali, mais 2 aninhos. Vai ter que me aguentar aqui mais 2 anos. Jailson, quer dizer que você fica por mais 2 temporadas no Palmeiras e naquela rodinha ali, bate-papo, o Alexandre Matos revelou alguma coisa? Ele também continua?
Olha, ali a gente conversou sobre o último jogo. Então, não sei se ele vai ficar. Espero que fique, porque o cara que me ajudou bastante também. Não só ele, como o Cícero, o Oscar, o presidente, Paulo Nobre, o Maurício também agora que vai assumir. Então, o pessoal me ajudou bastante. O diretor de futebol deve renovar nas próximas horas. Eduardo Batista está prestes a assinar contrato para ser o novo treinador. Gabriel Jesus, de saída, veio para dar tchau. Fim de festa no Verdão. Até o ídolo Marcos passou para dar um alô ao campeão brasileiro de 2016. Que beleza! Jailson renovando com o Palmeiras. Deve ter chorado quando encontrou o Marcão, né? Ele é super fã do Marcão. Fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Põe na telinha, Rogerinho. Você concorda com a frase do Renato Gaúcho que técnico que precisa estuda, vai para a Europa? E quem não precisa pode tirar férias na praia sem nenhum problema? O povo concorda. Sim, 70%. Então, quer dizer, o povo acha que ele não precisa estudar, que ele pode ficar na praia, que ele é bom pra caramba. Tá vendo? A voz do povo... Diga. Não é a voz de Deus. Não, nesse caso não é a voz de Deus, tá bom? Vocês estão todos errados, quem votou, não sei. Parabéns pro Grêmio, campeão da Copa do Brasil. Um beijo para todos os gremistas, todos os gaúchos, e a gente se vê amanhã. E eu vejo você no Jornal da Gazeta já já. Ah, não, sério? Sério. Beijo. Tchau, tchau, mestre.